Olá, você que nos acompanha. Seja bem-vindo e bem-vinda ao Olhar Crítico, um programa de análise semanal sobre jornalismo e cultura na vida social. Esse trabalho é feito pelo Centro de Crítica da Mídia e a pós-graduação em comunicação da PUC Minas. Meu nome é Hércio Sena e eu estou acompanhado pela estudante de jornalismo, Ana Paula Valentim. Olá, Ana. Olá, Hércio. Olá, gente. É um prazer estar aqui com pessoas tão referência. Conosco também, na bancada de hoje, está o estudante de jornalismo, João Pedro Diniz. Olá, João. Oi, Hércio. Oi, Ana, Jairo. Um abraço para o público de casa também. E o nosso convidado de hoje é Jairo Nogueira Filho. Ele é presidente da Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, a CUT. É diretor também do Sindelétrico, é eletricitário e trabalha na CEMIG. Olá, Jairo. Olá, prazer estar aqui com vocês, fazer um ótimo debate no dia de hoje. Bacana. Hoje falaremos com Jairo Nogueira sobre a escala 6x1 e a luta dos trabalhadores pela redução da jornada de trabalho. Jairo, vamos começar essa conversa de hoje falando exatamente de uma luta histórica da CUT. A CUT sempre defendeu a redução da jornada de trabalho. Nós hoje temos aí uma jornada de trabalho que na prática é 6x1, porque 44 horas semanais, na medida em que você só pode fazer 8 horas por dia, e você acaba tendo que trabalhar aos sábados, pelo menos meio horário, né? Por que só agora, então, já que essa é uma proposta histórica da CUT, esse debate está ganhando mais a observação e a participação das pessoas de uma maneira mais intensa no Brasil? Então, teve uma mudança, para a gente entender também o momento histórico, né? Teve uma mudança muito grande na reforma trabalhista, lá em 2017, com relação a essa escala, que ela já existe há muitos anos. A gente sempre brigou pela redução de jornada aqui no Brasil, né? Em todo mundo, os trabalhadores sempre discutiram isso. Hoje, no Brasil, era 48 horas, conseguimos reduzir para 44. Isso em 88, né? 88. Algumas categorias hoje praticam a 40 horas semanais, né? Com a questão da reforma trabalhista, lá em 2017, acabou-se que essa questão de você trabalhar 5 dias, segunda a sexta, e metade do sábado, para inteirar as 44 horas, acabou se fracionando, hoje em média 7 horas e 20 por dia, que o trabalhador fica, e não tem mais a folga aos domingos, que é o grande problema da escala, né? Então, você pega a 6-1, que normalmente a folga é na segunda, é na terça, é na quarta, aí você cria todo um problema social, que é o que nós vamos conversar aqui sobre essa escala, né? Por isso que ela ganhou tanta ênfase, que já tem alguns anos que ela está sendo praticada, e os trabalhadores perceberam que não tem como trabalhar na escala dessa. A gente vê pelo grande número de rotatividade nos locais que praticam essa escala. O comércio pratica muito, o supermercado pratica muito, drogarias, postos de gasolina, o comércio em geral pratica muito essa escala. E onde pratica muito a escala, você vê que a rotatividade é muito grande e pega muita juventude. Muitos jovens, né, trabalhando, é o primeiro emprego, talvez, né, é a oportunidade que tem de emprego ali, talvez, e não conseguem ficar muito tempo, porque você acaba com a sua vida social, te traz problemas da saúde física e mental. Então, por isso o debate tão importante dessa escala 6-1 está agora acontecendo no Brasil de forma tão intensa, né? Começou com um processo lá em São Paulo e acabou ficando no Brasil inteiro, mas como você disse, a CUT sempre lutou, sempre discutiu, debateu a questão da redução de jornada, para o trabalhador ter mais tempo para lazer, ter mais tempo para poder estudar, né? Cuidar da vida do que ele quiser fazer, da vida dele pessoal. E já está comprovado que uma escala menor, a produtividade é maior. Você vê que contrassenso, né? Então já está comprovado isso. Se uma escala menor, a produtividade do trabalhador é maior, porque uma escala como essa da 6-1 acaba que a produtividade não é tão boa. A proposta de emenda à Constituição da deputada Érica Hilton é de acabar com a escala 6x1 e implementar 4x3, com 3 dias de folga na semana. Essa proposta já conseguiu as 171 assinaturas para tramitar no Congresso. Como essa escala pode ser estruturada sem que os assalariados percam seus direitos trabalhistas? Então, a gente está discutindo, na verdade, a escala 4-3, a gente discute uma escala de 36 horas semanais. Então, ela pode ser dividida na 4-3 ou em outra escala que dê as 36 horas, mas no mundo todo tem se praticado a escala 4-3, sem redução de remuneração, sem o trabalhador perder nenhuma remuneração com isso. Como eu disse, a produtividade dele aumenta, ele vai ganhar com o tempo de folga e o patrão vai ganhar que a produtividade vai aumentar. Então, o que está sendo feito pela deputada Érica
conseguir levar esse debate para o Congresso. Quando você consegue 171 assinaturas, você vai levar para o debate, não quer dizer que está feito, que está ganho. É um debate que os deputados vão fazer, que a sociedade vai acompanhar esse debate para ser feito com o fim dessa escala 6.1 e com a escala 4.3. A escala 4.3 ela vai provocar também um maior número de empregos no Brasil, né? Que é a lógica, né, da própria matemática da questão. Né? Se é 6.1 é o número de trabalhadores. 4.3 você vai ter que aumentar um pouco de trabalhadores para poder que se consiga fazer essa rotatividade. Então tem até uma polêmica que alguns ramos do setor empresarial colocaram, então não vai mais funcionar aos domingos, não vai mais abrir supermercado aos domingos, não vai mais abrir farmácia aos domingos, não é isso. Pode abrir aos domingos, mas você tem que ter uma escala que aquele trabalhador, aquela trabalhadora consiga também ter folga aos domingos, consiga ter um fim de semana que possa passar em casa, e a escala 4.3 proporciona isso. A 6.1 de forma alguma proporciona isso. Então é o fim da 6.1 mesmo e se discutir outros tipos de escala com a redução de jornada, que hoje está 44 horas na 6.1, para 36 horas, que seria a 4.3. Isso levaria até um revezamento, né, dessa escala, para que esses trabalhadores do comércio, de farmácia, padaria, tivessem folga ao domingo, teria que haver um revezamento de mais gente, inclusive, trabalhando, não é, gente, inclusive, trabalhando. Pra você ver, eu vou dar meu exemplo, eu trabalho na CEMIG há 36 anos, sou eletricista na empresa, trabalho no plantão. O plantão da CEMIG roda 24 horas, não é isso? Se a luz acabar na sua casa no dia 24 de dezembro, 10 horas da noite, você vai ligar para a CEMIG. CEMIG, vem aqui resolver. Aí o Jairo vai lá para resolver o problema, se eu estiver na escala trabalhando naquele dia. Então a gente roda 24 horas, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, Natal, Carnaval, Ano Novo, tudo a gente está trabalhando. Só que a nossa escala na CEMIG é 6.4. Eu trabalho 6 dias e folgo 4. Para ter essa escala rodar, tem que ter um número maior de trabalhadores. Mas a minha saúde física e mental fica melhor preservada eu estando numa escala dessa. Né, que eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, às vezes eu perco o aniversário da minha filha, às vezes eu estou trabalhando no Natal. Então, todo esse contraponto que eu me dispus a ficar na escala, né, a gente consegue adequar essa escala para 6.4, que é uma escala do modelo francês, que foi muito utilizado no Brasil na década de 80. Né? O modelo francês tem toda uma lógica de estudo, de questões, quanto tempo a pessoa pode ficar nesse tipo de escala, qual vai ser o prejuízo na sua saúde física e mental, qual o período que ele pode ficar ali que não vai dar distúrbio de sono, por exemplo, né, várias coisas podem acontecer na saúde da pessoa. Então, na própria CEMIG, a recomendação é que não fique mais do que 5 anos numa escala dessa. Então, para vocês verem como é que a coisa tem todo um estudo científico, né? O que a gente viveu no Brasil de 2016 para cá, pós-golpe e pós-reforma trabalhista, é que essa questão científica de coisa acabou-se tudo, né? Foi muito no oba-oba, né? Disseram que as coisas eram mimimi que a gente estava fazendo, né, na questão da nossa saúde, mas com essa escala já vigorando há alguns anos no Brasil, percebeu-se que trouxe muitos problemas. Hoje, a saúde mental é uma epidemia na classe trabalhadora. Uhum. E, Jairo, como que a CUT enxerga a influência das demandas do mercado financeiro e da política econômica atual, né, nas propostas de flexibilização trabalhista e cortes em políticas sociais, e quais alternativas ela propõe para isso? Então, a gente foi muito crítico na época. Isso tudo aconteceu na época da reforma trabalhista, né? Você teve todo um arcabouço ali de questões que entraram e de uma forma muito... que pegou a sociedade com um debate que nós sempre fomos contra, que era o imposto sindical, que era obrigatório o trabalhador pagar. Se a CUT sempre foi contra esse imposto, a gente acha que o trabalhador tem que ter uma decisão de como ele vai sustentar o seu movimento sindical, a sua entidade, de forma livre, sem ser imposto. O imposto veio lá da era do Getúlio Vargas, né? Que veio essa questão do imposto, sempre fomos contra. Então, no debate da reforma trabalhista, ficou-se muito focado na questão do imposto sindical, quanto gerava de dinheiro, quanto os sindicatos estavam levando do imposto sindical, e não se debateu o restante. Aí você tem trabalho intermitente, você tem o pejotismo, né, que é uma pessoa física virar uma pessoa jurídica para trabalhar. Você criou todo um problema ali na relação de trabalho, né, com a desculpa que iria modernizar. E tinha conversa lá do ministro da época, o Paulo Guedes, que assim que a reforma trabalhista fosse promulgada, no mesmo ano, no ano seguinte, ia ter um número enorme de trabalhadores, de trabalhos oferecidos. Não aconteceu isso, não gerou emprego. O que aconteceu foi substituição de mão de obra. Então, uma empresa que tinha um trabalhador com direitos, ela demitiu aquele trabalhador e contratou um outro trabalhador sem direitos, que era o que a reforma trabalhista fazia. Então, você não teve um número de trabalhadores aumentando. Foi a substituição de mão de obra. Ou aquele mesmo trabalhador se sujeitava a aceitar as novas regras, ou ele saía, entrava um novo trabalhador, e desrespeitando totalmente o acordo coletivo, tudo que regia na época. Né? Tem a questão da ultratividade, que é um problema sério
da reforma trabalhista, o que é outra atividade, gente? O acordo coletivo é um contrato. Então, eu trabalho na CEMIG, eu tenho um acordo coletivo com a CEMIG, são 72 cláusulas. É um contrato que eu tenho com a empresa. Eu estou trabalhando em cima daquele contrato. O que eles fizeram foi romper esse contrato. Né? Romper esse contrato. E a outra atividade, o que coloca? Então, eu não tenho acordo com a empresa sobre o que está sendo escrito no acordo coletivo, vai-se para a justiça definir. Só que, ao ir para a justiça definir, aquele acordo ele acaba. Você tem que fazer um novo acordo. Isso é um problema sério. Né? São acordos históricos de anos que foram construídos com uma lógica da construção desse acordo e nós perdemos. Então, os trabalhadores ficaram muito fragilizados nesse período. O que a gente está vendo agora é uma retomada, né? Você vê que o número de empregos está aumentando, o número de desempregados está diminuindo bastante aqui no Brasil, nós estamos chegando quase ao pleno emprego no país, né? Os concursos voltaram a acontecer, e isso cria uma lógica que o trabalhador começa a ter mais opções. Né? Começa a ter mais opções, e aí tem a questão da discussão da 6.1 que entra nisso também, que nós estamos conversando com o empresariado sobre isso. Né, nós estamos tendo a intermediação aqui do Ministério do Trabalho, através da Superintendência, para ter essa conversa com o empresariado sobre essas opções de mudança da escala, que o próprio trabalhador não quer ficar, gente. E para o empresário também é ruim, ele treina aquele trabalhador, o trabalhador aprende o serviço, aí passa um pouquinho, tem um concurso, tem o propósito de emprego melhor, com a escala melhor, com a jornada melhor, ele vai sair daquele emprego, ele não vai ficar. Então o empresário também vai ter o seu prejuízo, ele vai, poxa, eu vou ter que treinar outra pessoa de novo, né? Aí, treina outra pessoa e vai ficar nessa roda que não vai funcionar. Exato. Não vai funcionar. Então você vai criar um problemão dentro da sociedade. Por isso, talvez a escala 4.3, o empresariado brasileiro entender, seja melhor para eles também ter uma escala dessa que o trabalhador tem mais oportunidade de viver, né, na verdade. Né? E agora, Jairo, nós vamos para uma pergunta do estudante de jornalismo Neemias Lourenço. Olá, eu sou o Neemias, estudante do 4º período de jornalismo da PUC Minas. E eu queria fazer uma pergunta para o Jairo. Jairo, como você vê essa redução de 44 horas para 36 horas semanais e como isso impacta na qualidade de vida e na produtividade dos trabalhadores? Obrigado. Já tinha até comentado. Que a gente já comentou aqui, né? Isso, gente, isso aí não é assim, falar por falar. Isso está comprovado em países que adotaram essa escala. E muitos países adotaram, o que é interessante, que foi o serviço público que começou. O governo começou a adotar esse tipo de política da 36 horas e os resultados têm sido esses, da produtividade ter aumentado e do trabalhadora ter mais tempo, né, de viver. Vocês imaginam essa escala 6.1 e as mulheres são as mais prejudicadas, né, mais uma vez no mercado de trabalho. Imagina uma mãe, tem o seu filho, está na escala 6.1 folgando na terça-feira. Aí o filho fica a semana inteira na creche talvez, né, da escola, e sábado e domingo fica sem a mãe ainda, porque não vai ter a mãe no sábado e domingo. Ela vai estar trabalhando todo aquele período. Então você cria todo um problema social nisso aí. Né? Então há uma preocupação nossa muito grande nesse sentido também. Como é que vai ser essa criança daqui para frente com essa perda do contato com a mãe ou com o pai num período tão grande que ele fica sem um ente querido. Então a questão dessa escala ela abrange muita coisa, além da saúde, além da questão física, além do lazer que nós temos direito, né? Todos nós trabalhadores temos direito. A gente está vivendo aqui só para trabalhar de forma constante, porque a escala 6.1 ainda traz um problema que a gente tem visto muito, né? Até para responder ao companheiro Messias. Neemias, a produtividade aumenta, assim, né? Já está comprovado isso, porque você está mais descansado, você consegue trabalhar de forma mais adequada, a sua produtividade aumenta e o seu descanso aumenta e você vai ter uma questão melhor. A escala 6.1 ela está virando 7.0. Sim. Porque no dia da folga do trabalhador, pensa agora no Natal, supermercados lotados, né, todo o comércio lotado, o empresário quer ganhar o seu dinheiro nesse período, ele quer mais... Então, assim, para ele contratar alguém, sai mais barato ele forçar aquele trabalhador a fazer hora extra no único dia que ele tem de folga. No único dia que tem de folga. E aí a pressão, o assédio é tão grande que o trabalhador acaba trabalhando nesse dia. Então acaba virando 7.0 e vira uma constante isso. Acabaram de descobrir agora, parece que foi no Paraná, que tem escala 10.1. Tem empresa praticando a escala 10.1. Então, mais do que os dias que existem? Então assim, trabalha 10 dias, folga 1. E a gente, quando a gente discute uma coisa séria que algum tempo atrás não queriam discutir, que no Brasil voltou a discutir, é a questão de ser análogo à escravidão. Ser análogo à escravidão um negócio desse. Né? Então, assim, nós estamos falando de uma questão social muito séria que o trabalhador agora está discutindo muito fortemente isso. O Congresso vai ser pressionado por conta disso. Né? Estão acontecendo atos no Brasil inteiro com relação à escala 6.1, da redução de jornada.
As pessoas estão entendendo isso, que é prejudicial esse tipo de escala. Quando você vai no supermercado, conversa com o trabalhador ou trabalhadora, você vai no posto de gasolina abastecer e conversa, as pessoas estão muito, muito irritadas com essa escala. Entenderam que a escala não... Está precisando de emprego, precisa daquele rendimento, precisa, gosta do local de trabalho, muitas vezes gosta do local de trabalho, mas a escala acaba propiciando que a pessoa, ela já percebeu que ela não vai ter vida social se ela continuar na escala dessa. Jairo, e quais argumentos e dados, né, a CUT apresenta para defender que essa redução de jornada ela contribui não apenas, né, para a justiça social, mas também para a redistribuição de riqueza e crescimento econômico sustentável? Então, se você pegar, acho que foi a Finlândia e a Islândia que já estão adotando essa questão da escala 36 horas. A Inglaterra já vai adotar, toda a União Europeia deve adotar essa escala 36 horas. Porque eles já perceberam isso, né, que você tem um ganho de geração de emprego, que é importante. Você tem um ganho de produtividade do trabalhador e da trabalhadora, que é importante para as empresas, que a produtividade aumente. E você tem o ganho do próprio trabalhador e da trabalhadora, né? Que você vai ter um período maior de folga, de descanso, para poder conseguir ter a sua vida social, né? Então, quando você coloca 36 horas na semana, que você provoca 4-3, por exemplo, eu trabalhar 4 dias e folgar 3, você provoca todo esse mecanismo. O próprio trabalhador e trabalhadora, na folga dele, ele vai fomentar o comércio. Ele vai fomentar o turismo, né? Ele não vai ficar em casa parado, ele vai fomentar tudo isso, vai querer sair com a família, vai ter o lazer. Então você acaba criando uma cadeia que vai dar esse crescimento todo, essa sustentação financeira para o país, né? Se ficar uma visão muito fechada do empresariado mais arcaico, que acha, não, eu quero manter que eu estou ganhando muito dinheiro agora, mas ele não está percebendo que isso vai trazer um grande problema para ele, né? Então é uma discussão difícil de ser feita, né? Então nós vamos ter que criar um grupo tripartite para fazer esse tipo de discussão. Como é que você conversa com o governo, com os empresários e os trabalhadores entendam também essa questão, que é o nosso papel, né, inclusive nesse programa de hoje, né, é o nosso papel também de que essa coisa se amplie entre os trabalhadores e trabalhadoras, que eles entendam que uma escala como essa, além de prejudicar a sua saúde, a sua questão da sua vida social, não traz muito benefício também para o patrão. Então, abriu-se um leque de discussão muito interessante no Brasil, né? A gente já teve discussão lá da 48 horas, que é para 44, tem jornadas de 40, então você cria toda essa dinâmica, né? E vai ter sempre aqueles que vão falar que não vai dar certo. Quando foi criado o 13º, era a mesma conversa. Ia quebrar o Brasil, ia acabar os empregos no Brasil por causa do 13º salário. A grande imprensa fazia uma campanha muito forte contra isso. Se implementou o 13º salário, que é um benefício para os trabalhadores e trabalhadoras. E quem comemora é o comércio, que é injetado bilhões de reais todo ano na economia. Entende? Então o comércio, que foi o contrário lá atrás dessa questão do 13º, hoje comemora porque entra muito dinheiro no comércio com esse dinheiro que vem. A escala 4.3 vai provocar a mesma coisa, né? Porque aquele trabalhador que vai folgar, ele vai acabar indo para o lazer, vai acabar indo para o comércio, comprar alguma coisa que lhe interesse, né? Então você vai acabar fomentando essa roda para poder aumentar isso com um número maior de pessoas trabalhando, um número maior de empregos que vai dar essa sustentabilidade que nós estamos discutindo aqui. Como foi dito, antes da Constituição de 88, a jornada máxima de trabalho era de 48 horas semanais e, devido à luta dos trabalhadores, diminuiu para 44, com 6 horas de trabalho por dia. Naquela época, os empresários também alegavam que essa diminuição na carga horária iria afetar a economia de uma maneira negativa, que também foi o que eles falaram durante o fim da escravidão no Brasil, na lei. O que a perpetuação desse discurso diz sobre a forma como o trabalhador brasileiro é tratado? A gente ainda tem uma cultura escravagista no Brasil muito grande, né? Minas Gerais é recordista em trabalho na agroescravidão. O número de ocorrências que estão acontecendo é imensa, gente. Então, assim, e não é só na área rural, tá? Que a gente tem muita visão que a questão do análogo à escrava na área rural, você tem na área urbana. Muita coisa acontecendo. Então, você tem essa cultura, infelizmente, que é escravagista, de exploração, não tem a cultura do bem social, né, que você faz toda essa rotatividade. Quando veio da 48 para 44, foi uma luta muito grande para diminuir 4 horas na jornada do trabalhador. Foi uma luta imensa para diminuir isso. Conseguimos que algumas categorias tenham 40 horas semanais, que as pessoas trabalham de segunda a sexta, né, faz 5-2. E agora na discussão da 36 horas vai vir o mesmo efeito, né? É o que eu disse aqui, tem sempre aquele empresariado que tem um grupo de políticos também, de extrema direita, que pensam dessa forma, que acham que é normal uma pessoa ganhar bilhões de reais, mas não é normal um trabalhador que ganha um salário mínimo ter uma folga maior, para poder descansar e ter sua vida melhor. Então eles acham que nós temos que ser extremamente explorados, temos que trabalhar muito, temos que entregar tudo para
os setores sem pensar na nossa... E quem vai pensar somos nós, gente. Então, se nós, trabalhadores e trabalhadoras, não pararmos para pensar, falar, para mim não está bom, eu quero que mude, que é o que está sendo discutido agora, principalmente para vocês que são jovens, que vão entrar agora no mercado de trabalho, essa regra tem que mudar. Sabe? Porque vocês vão entrar, estão jovens, vão entrar com todo o ânimo. Quando nós entramos na época que a gente trabalhava mais novo, né? Hoje nós somos de cabelo branco. Mas na época que a gente entrou era isso também. Você entra todo entusiasmado, é normal. Claro. Você está ali, você vai ficar seis dias trabalhando e folgando um. Vai ficar, durante um período. Mas aí você vai começar a sentir os problemas na saúde, os problemas mentais, o problema social, que você não vai mais conviver com mais ninguém, você vai acabar ficando só no trabalho. E isso não é bom para ninguém, né? Isso não é bom para ninguém. Então, principalmente por conta da juventude, nós temos que pensar nessa mudança logo dessa questão da escala, sabe? De fazer essa discussão no Congresso agora, fazer a pressão que nós trabalhadores, nossa sociedade como um todo, podemos fazer de discussões técnicas, como eu disse aqui, não é uma questão só de reduzir por reduzir, tem toda uma questão médica, tem uma questão técnica que comprova que a produtividade aumenta, que comprova que a nossa vida social melhora, o adoecimento diminui. Aí você também tira do Estado toda essa questão de despesas com investimento em saúde, que tem um gasto muito grande. Um trabalhador, uma trabalhadora que afasta por saúde mental, gente, é um processo dolorido para a pessoa e é um processo caro, de ausência no trabalho que o empregador não pode demitir, que está doente. A pessoa não consegue trabalhar. Aí o Estado tem que entrar para poder dar o sustento para aquela pessoa viver enquanto ela está se tratando. Olha para você ver a despesa que isso dá. Por conta de uma escala que é só mudar e a gente pensar e repensar a nossa vida, né, do trabalho que a gente quer. E hoje ainda tem um porém, que a gente está se discutindo um pouco nessa questão da 4.3. Tem toda uma tecnologia hoje aí, não tem? Sim. Tem toda uma tecnologia. Eu posso trabalhar de casa hoje. É home office. É isso. Eu posso fazer o meu trabalho num tablet, no meu local de trabalho. Tem toda a tecnologia que vocês jovens se conseguem dominar melhor que a gente, que faz a sua produtividade aumentar. Né? Então você não precisa ficar à disposição do empregador tantas horas como está ficando com a escala 6.1. Você pode ficar um tempo menor, você vai ter aquela produtividade que a sua força de trabalho necessita, que o seu salário que está te pagando, e vai ter também a sua vida social. Você vai poder estudar, fazer uma pós-graduação, fazer o que você quiser da sua vida. Né? O que a pessoa quiser fazer da vida dela, ela pode fazer com a escala 4.3, que é ter um período maior de descanso, um período maior de lazer. Jairo, eu estou pensando aqui, tem uma coisa que eu acho importante, queria que você comentasse. A política de valorização do salário mínimo é constantemente bombardeada. Você acha que ela pode ser afetada também, nesse contexto, em função dessa proposta de redução da jornada de trabalho que está sendo discutida? Então fica sempre essa ameaça, né? Sempre tem alguma ameaça, né? Não, se adotar a escala, eu vou demitir, eu não vou contratar todo mundo. Se mudar a escala, o salário mínimo não vai ter a sua compensação que necessita ter. Tá, agora é uma discussão que o próprio governo está apresentando, uma proposta que nós somos críticos da proposta que o governo está apresentando. A gente acha que deveria continuar a política do PIB, de valorização do salário mínimo, do crescimento do salário mínimo no Brasil, para que as pessoas tenham condições de vida, né, gente? Nós estamos falando de R$ 1.400 por mês. Sim. Né? Então, assim, sempre tem essa ameaça. Eu acredito que não. Acredito que a questão de uma nova jornada de trabalho no Brasil, da redução de jornada, vai provocar, sim, alguns empregos a mais no país, mas vai propiciar para o empresariado brasileiro, até para ele competir com outros mercados no mundo inteiro, de uma produtividade maior, de melhor qualidade. E de melhor qualidade. Porque o cansaço físico também do trabalhador, gente, além da produtividade cair, a qualidade do serviço prestado por nós cai também. Porque eu estou cansado, já estou desanimado, já estou querendo ir para casa, então eu não tenho mais a mesma concentração para fazer aquele tipo de serviço. Então ele vai trazer um prejuízo. E além da questão de tem setores que são de risco, né? Você pode ter acidentes gravíssimos se a pessoa... Mas eu acredito que não. Acho que é só mais uma ameaça que eles estão colocando, a questão do salário mínimo, porque está essa discussão agora também no Congresso do plano que o governo apresentou, né? Que dá uma retirada... Aí uma coisa tromba com a outra, né? Uma coisa tromba com a outra e aí pode provocar nas pessoas, na população, falando, não, melhor não mexer nessa escala, não, deixa aí eu continuar no 6.1, deixa o salário mínimo. Não é isso que vai acontecer, gente. Você pode ter as duas coisas caminhando junto. A valorização do salário mínimo, continuando, e a redução da escala sem redução de remuneração. Sem redução de remuneração, que é o grande ponto que nós estamos pegando. A gente falou aqui, né, você chegou a comentar aí sobre a questão da introdução da tecnologia no trabalho, pensando até em situações em que a gente pode usar o home office, que depois da pandemia foi uma prática muito comum.
Mas eu gostaria também de que você comentasse um pouco como é que essa questão, né, de uma maneira geral, né, a luta pela redução da jornada de trabalho já foi para 12 horas, para 10, depois para 8, agora a gente já pensa numa redução para 6, né? Como que essa coisa do avanço tecnológico, ele, ao invés de ser uma libertação do trabalhador, ele acaba criando, às vezes, mais coerção sobre o trabalho. Como é que você vê isso? Então, a gente tem um exemplo muito clássico disso, né? Nós estamos discutindo a redução de jornada há muito tempo no Brasil. E aí vem uma coisa tecnológica que entrou para o mercado de trabalho, foi a questão dos aplicativos. Totalmente tecnológico, né? Está tudo ali. Sim. E hoje é comum um trabalhador de aplicativo, trabalhar 16 horas por dia. Olha que lógica mais doida, né? Então você cria uma questão tecnológica, de uma facilidade muito grande do trabalhador estar direto, porque eles são trabalhadores, não são empreendedores, eles trabalham, têm um patrão. Então, do trabalhador contar direto com o seu patrão e contar direto com o cliente, né? Faz essa ponte toda, que é isso que os aplicativos fazem, né? E a pessoa se sente obrigada e forçada, porque o aplicativo força com aquela questão do paga mais em tal horário, não é isso? Fim de semana que tem show, eu vou te pagar mais. Aí acaba obrigando o trabalhador a trabalhar naquele horário, naquele fim de semana, né? Em épocas festivas, né? Então, assim, 16 horas, bicho. Então, sabe, o que vai virar isso, né? A pessoa ficar 16 horas sentada no banco do carro, numa moto, trabalhando o tempo todo, sendo demandado, com metas, querendo ganhar dinheiro. Então, assim, acabou que a tecnologia trouxe para um lado que não ajudou o trabalhador, sabe? Eu acho que a questão do debate sobre a 6.1 vai migrar também para essa questão desses trabalhadores que não têm nenhuma proteção, né? Você tem hoje, a tecnologia pode fazer isso, que coloque uma carga horária, fala assim, você vai trabalhar só esse horário, não pode passar disso. A tecnologia pode fazer isso, em qualquer local de trabalho, né? Para que o trabalhador não exceda a sua jornada com a questão que eu falei aqui, né, de concentração, de saúde, tudo que pode acontecer. E coloca em risco a gente também que usa o serviço. Né, que eu estou pegando o aplicativo, eu não sei há quanto tempo que aquela pessoa que está ali dirigindo o carro está trabalhando. Qual que é a condição física dela, né, se ela está bem fisicamente, se está com sono, se tem algum problema que está passando ali naquele momento e está me levando e trazendo. Então a gente vê, né, também um grande prejuízo para esses trabalhadores. Então a tecnologia pode estar do lado do bem, que seria o que nós conversamos aqui, home office, outras questões colocadas, né, que você pode ter uma tecnologia que te ajude a sua produtividade a aumentar e não necessite você ficar tanto tempo à disposição para o trabalho, né, que é a redução de jornada que fala sobre isso. Mas tem um lado ruim também, que é o que está acontecendo hoje com os companheiros e companheiras que estão nos aplicativos, né? É desumano você trabalhar 16 horas por dia. É desumano, né? Então, assim, aquilo vai num levante que aí você tem problemas de ergonomia, da pessoa ficar sentada o tempo todo, o que vai causar aquilo na saúde dos órgãos internos da pessoa, da questão mental, está lidando com tanto de gente diferente o tempo todo, né? E você ficar tanto tempo exposto, né? Como é que é a relação com a família, como é que é tudo isso dentro de uma tecnologia que está aí colocada, que chegou de uma vez só, né? O pessoal pegou, não analisou bem, e nós estamos de olho nela. Então, o debate que a gente faz também sobre a questão de normatização de quem trabalha com aplicativos, de proteção desses trabalhadores, que às vezes o próprio trabalhador não entende, né? Ele acha que o sindicato está querendo, mas nós estamos querendo a proteção daquele trabalhador, daquela trabalhadora, né? Fazer um estudo sobre isso, para que ele tenha uma vida melhor e consiga sobreviver por muito tempo, né? Tendo a proteção aí de um acordo coletivo, de alguma coisa que entra também na questão dos aplicativos. E, Jairo, você acredita que a discussão sobre o fim dessa escala 6x1 aproximou eleitores de direita que se identificaram com a pauta, e qual é a influência positiva que essa discussão tem para o fortalecimento da esquerda? Foi uma discussão que surgiu lá com o VAT, né? Aquele movimento, né? Que, inclusive, eles vão estar aqui sexta-feira, na próxima sexta-feira em BH. Surgiu com eles, né? Deu essa explosão toda, que era um trabalhador que estava vivendo essa escala, que conseguiu através da rede social, aí a tecnologia ajudou, né? Conseguiu através da rede social fazer tudo isso. Aí virou um debate que todo mundo começou a discutir, sendo de direita ou de esquerda. Nós da esquerda sempre lutamos pela redução de jornada, né? Então sempre tivemos essa questão junto com a gente. Quem é de direita, que às vezes não estava muito ligado nesse assunto, não estava muito por dentro do que está acontecendo, é a pessoa que está trabalhando nessa escala. Então ela se sentiu atingida. Aquilo mexeu com algo que é concreto na vida da pessoa, sabe? Então, independente se ela é de direita ou de esquerda, ela está sofrendo
aquilo que a escala provoca nela. Então, isso serviu para as pessoas virem, aproximar, fazer o debate, fazer a discussão de que é possível uma outra escala, é possível uma outra relação de trabalho, é possível você ter uma outra convivência, tudo isso é possível fazer. Para nós da esquerda, lógico que houve um fortalecimento, que é um debate que a gente sempre teve nele, né? Então, assim, você tem mais gente fazendo esse debate, mais gente discutindo, esse debate para nós é muito importante, né? E é isso que vai fazer a pressão em cima dos deputados e deputadas lá no Congresso. Né? Porque se não tiver uma pressão popular para mudanças, como teve na época da Constituição, vários momentos históricos do povo brasileiro, a mudança não sai, não acontece. Né? Porque você tem uma pressão muito grande no Congresso. Se você pegar quem os deputados representam no Congresso, você vai ter a leitura de que nós, trabalhadores e trabalhadoras, temos poucos representantes no Congresso. A maioria são de empresários, do ramo de negócio, né, dessa questão toda. Esses aí não estão muito interessados na mudança. Eu falei que o empresariado em si ainda não está muito interessado nisso. Se houver uma pressão popular, esse deputado ele vai ter que rever a sua posição. E ele revendo a sua posição, pode ser que a gente consiga conquistar no próximo ano aí, fazendo um bom debate no Brasil inteiro, seja de direita, de esquerda, de centro, fazendo um bom debate, que é necessária a redução da jornada no Brasil, né, que a gente precisa dessa redução de jornada para que daqui a alguns anos não aconteça coisas graves com as pessoas que estão trabalhando nessas escalas com jornadas tão extensivas como é o caso da 6.1. Jário, a gente tem agora uma pergunta de uma estudante de jornalismo, a Larissa Gino, especialmente para você. Oi pessoal, meu nome é Larissa, eu sou aluna do 4º período de jornalismo e hoje eu gostaria de fazer uma pergunta para o Jairo Nogueira. Jairo, eu percebo por experiência própria que o sindicalismo infelizmente está se tornando uma realidade de trabalhadores mais velhos, enquanto os jovens muitas vezes nem sabem o que é o sindicato e o que ele representou e ainda representa para os trabalhadores. Você acredita que há algum tempo as pessoas tinham mais identidade com as empresas ou com o trabalho e que atualmente ele passou a ser mais desvalorizado pelo próprio povo? O que é preciso ser feito para que os movimentos de luta pelos direitos trabalhistas se fortaleçam novamente? Muito obrigada pela oportunidade. Uma boa pergunta, né? Isso aí dá um outro programa, né? A gente poder conversar aqui. Pois é. Mas começou, sempre teve esse processo, né, de crítica, de bater no movimento sindical, da organização dos trabalhadores, de interferência do empresariado, né, da questão da organização dos trabalhadores, que tem toda a sua história, né? A própria CUT tem a sua história da década de 80, como é que se organiza, como é que nós fomos organizados enquanto trabalhadores e trabalhadoras, e tudo que nós conquistamos nesse período. Pós-2017, gente, e pós-eleição de 2018 de Jair Bolsonaro, eu não sei se vocês se lembram aqui, tinha uma frase que o Bolsonaro usava muito quando ele foi eleito, é melhor ter trabalho do que ter direitos. Ele usava muito isso. Né? E veio essa lógica no governo dele. Para que eu preciso do sindicato se eu preciso de trabalho, não preciso ter direitos. Só que a coisa foi se apertando tanto com essa questão de não ter direitos, que a 6.1 é uma questão dessa, se apertando tanto que o trabalhador percebeu, opa, tem uma coisa errada. Tem uma coisa errada. Então, está se voltando, a própria juventude está começando a voltar a perceber que sem o sindicato, sem a sua organização enquanto trabalhador, ele não vai conseguir avançar. Aquela balela de vai lá e negocia com o seu patrão, isso não existe, gente. Não existe. Ali, nós somos o lado mais fraco da história, nós trabalhadores e trabalhadoras. Nós precisamos ter uma organização. O patronato tem a sua organização. A FIENG, que é a mais conhecida por nós todos aqui, a FIENG é um sindicato do patronato. Por que eles podem ter um sindicato e nós não? Por que eles tentam interferir na nossa organização, né, na nossa forma de agir enquanto trabalhadores e trabalhadoras, de nos organizarmos no local de trabalho, de termos as nossas pautas para conquistas? Por que interferem tanto? Porque quanto menor for os direitos que a gente tiver conquistado, menores forem os salários nossos, maior é o lucro do empresariado, do patrão. Então, é por isso que essa relação é tão conflituosa, né? É tão conflituosa. E teve toda essa questão de criminalização do movimento sindical a partir de 2016, 2017, né? E 2018, com a eleição de Bolsonaro, muito nessa questão que não precisa. Você vai lá e negocia e você resolve sua vida de forma individual. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que não funciona assim. Então, para a juventude que está nos escutando, que vocês vão estar formando, vão estar entrando no mercado de trabalho, tem um sindicato de jornalistas que funcione muito bem. Então, assim, você tem que se organizar naquela entidade. Se está achando que está ruim, vai para dentro lá e muda, né? Mas a gente precisa de organização para a gente poder ter conquistas, porque sozinho a gente não vai conseguir nada. Só no coletivo que nós, trabalhadores e trabalhadoras, vamos conquistar mais coisas. A 6.1 é um exemplo disso, né? Teve até a fala equivocada do governador Zema, né, que comparou a 6.1 ao casamento. Se a pessoa não está satisfeita, vai lá e pede para sair. Como se fosse simples para o trabalhador fazer isso, né? Você depende daquele emprego, daquele salário, eu vou chegar para o meu patrão e falar, ou você me dá a escala 4.3 ou eu vou sair. Eu vou falar, então sai.
Agora, se é um coletivo como um todo, se é um número de trabalhadores imenso, falando, eu não quero mais trabalhar nessa escala, eu quero uma outra escala, eu quero uma outra realidade, esse número grande de trabalhadores provoca essa reação que está tendo hoje lá no Congresso. Então, a questão individual não funciona, só funciona o coletivo. Para nós, trabalhadores, é só o coletivo que vai funcionar e a gente precisa se organizar melhor por conta disso. Como o fim da escala 6x1 pode influenciar na desigualdade de gênero no mercado de trabalho? A questão de gênero, eu falei um pouco dela um pouco antes aqui, né? As mulheres são as mais prejudicadas, né? Sim. Na questão da escala 6-1, né? Por conta que ainda, né, há um preconceito, um conceito, e as mulheres acabam tendo mais jornada, uma jornada mais extensiva em casa, inclusive em casa, né? Que continua todo esse processo. Então a mulher acaba sendo mais sacrificada, além da questão que nós estamos discutindo hoje a nível nacional com o governo federal, da questão da igualdade salarial, que ainda é um problema de gênero. Né? Mulheres fazem o mesmo trabalho que homens em empresas e recebem menos que os homens. E a gente está tentando entender por que isso, né? Então, a questão de preconceito de gênero, por que a mulher recebe menos que o homem, por exemplo. Então, nós estamos cobrando a igualdade salarial na mesma função. Né? Isso é uma briga antiga que nós estamos agora com ela aqui muito forte também no governo Lula. A escala 4.3, ela vai propiciar para as mulheres uma melhor condição. Né? É o que eu falei aqui, imagina uma mulher casada, com filhos, trabalhando na escala 6.1, ela não vai conviver com os filhos dela, não vai conviver com a família, não vai ter nenhuma convivência com a família dela, nem a mulher nem o homem, né? Mas a mulher fica mais prejudicada nesse sentido. A escala 4.3 vai provocar uma questão volta dessa proximidade, das mulheres conseguirem, e tem feito muito isso, né? As mulheres têm estudado mais que os homens, a gente vê nas faculdades... São maioria na universidade? São maioria nas universidades, entendeu? Então, assim, as mulheres querem seu espaço. Elas querem seu espaço. E aí é muito o que as mulheres falam com a gente lá na CUT, né? Porque a CUT nós temos paridade na direção da CUT. É 50% homem e 50% mulher. Então essa paridade é conquistada há muitos anos pelas mulheres. E é o que as mulheres falam mesmo, eu quero a 4.3, eu quero essa redução de jornada e o tempo livre eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Vou fazer o que eu quiser da minha vida. Então é a liberdade da pessoa fazer o que ela quiser da vida dela, com aquela folga que ela vai ter, além de ter uma produção melhor nessa jornada mais reduzida. Então a questão de gênero pega muito na escala 6.1, tá? Mais prejudicadas são as mulheres nessa questão da escala 6.1. Eu queria saber como a CUT ela pode contribuir para a aprovação da PEC, né? A gente sabe dos projetos da CUT, mas como ela pode impactar diretamente na aprovação da PEC? Então a gente chama até de movimento de pressão lá no Congresso, a gente faz um movimento com os deputados, né? De conversa, de diálogo, a gente tem assessoria técnica para isso. Nós temos assessoria do DIEESE, nós temos assessoria médicas que trabalham com a gente, advogados que trabalham com a CUT, com seus sindicatos, para a gente poder também ter uma assessoria mais qualificada. Né? Então, a discussão da 36 horas, quando a gente já está fazendo essa pressão lá no Congresso, e for conversar com os deputados que estão em dúvida sobre o processo, além de a gente vai levar essa questão técnica, por que a gente quer e o que pode provocar no Brasil uma escala de 36 horas. Tanto na geração de emprego, quanto na geração da questão da saúde, na questão da economia brasileira. Então, isso tudo está sendo preparado para ser levado, para a gente poder fazer o debate com os deputados, que agora vai vir o debate da PEC, se muda ou não muda a Constituição brasileira. Que o número de votos é muito grande para poder mudar a Constituição. Então, esse debate vai ser todo feito e logo pode ter algumas amarras, algumas coisas podem entrar, a discussão agora vai ser muito ampla. Além disso, a gente tem feito esses movimentos, que a gente tem feito, essa entrevista aqui é um processo desse, né? A gente está aqui hoje nesse debate, tem os debates de rua que a gente está fazendo, que são os movimentos que a gente está fazendo em atos, em ruas, em grandes atos, tem os debates nas faculdades, né? As faculdades têm convidado para esse tipo de debate. Aqui no caso de Minas Gerais, eu tenho viajado o estado inteiro, né? A gente tem feito esse debate no estado inteiro, para as pessoas entenderem, conhecerem melhores, né? Não só com trabalhadores e trabalhadoras, mas quem está do movimento social, quem ainda não está no mercado de trabalho, para que a gente consiga ampliar esse debate, que a gente consiga criar esse caldo dentro do Brasil, das pessoas entenderem o porquê da mudança, da necessidade da mudança, o que vai provocar essa mudança, para que a gente consiga que o Congresso, que quem nos representa, no campo político, eles nos representam, possam fazer essa mudança aí da escala de 36 horas para atender toda a população brasileira. Jairo, o que aproxima a escala 6x1 do trabalho escravo, inclusive o infantil? Então, a escala 6x1, eu até falei, ela, se você for olhar bem a lógica dela, e ela virando 7-0, que é a pessoa trabalhando 7 dias sem folga, ela vira uma escravidão. Ela vira uma escravidão nesse sentido, né? E você perde todo o controle sobre ela. Né? E além da questão do trabalho infantil, que aí já é o trabalho que não tem nem a questão do registro, não tem nada, né? E está acontecendo muito no Brasil e em Minas Gerais. A fiscalização não dá conta disso, né? Então os sindicatos acabam ajudando,
a sociedade acaba ajudando, fazendo a denúncia, mas a escala 6.1 ela provoca assim, um trabalho análogo à escravidão. Né? Você está ali à disposição o tempo todo do trabalho, porque você, além do trabalho, gente, das 7 horas e pouco você fica ali, ou 8 horas por dia, nós que moramos aqui em grandes centros, na capital, você tem ainda o deslocamento. Dependendo de onde você trabalhar, você vai gastar 1h30 para ir para o trabalho, 1h30 para voltar. Só aí já vai dar mais de 11 horas de trabalho, você entendeu? Então, assim, você está ficando à disposição, na verdade, 12 horas por dia da questão do trabalho. Não é só aquela jornada de estar ali no local de trabalho, tem o deslocamento, tem tudo isso que influencia. Então, acaba virando uma coisa parecida com a escravidão que a gente precisa combater aqui no Brasil. Jairo, só para a gente fechar esse debate aqui sobre a questão da redução da jornada, como é que você tem observado a cobertura da mídia, da imprensa comercial, dos grandes jornais brasileiros sobre esse tema? E, em geral, como você vê a cobertura deles quando se fala nas questões de direitos dos trabalhadores? Então acabou pegando a grande mídia de surpresa, né? Que foi um movimento cresceu de uma forma tão grande, veio tão rápido, né? Que acabou pegando, como eu disse aqui, teve uma fala até do governador muito equivocada, do governo Zema. Vários empresários fizeram falas equivocadas, né, contrárias a 6.1 e deram uma recuada, né? Agora você não ouve tanto mais críticas à questão de não mudar a escala. Né? Você vê que as pessoas deram recuada porque pegou muito mal nesse momento um governador do estado falar uma coisa dessa, né, um grande empresário. E a grande mídia, que também, como eu dei o exemplo lá do 13º, essa mesma grande mídia foi contrária ao 13º lá atrás. E essa mesma grande mídia, ela utiliza a 6.1 nos seus trabalhadores e trabalhadoras. Então ela tem interesse que esse processo continue, né? Então entra-se como uma coisa que vai acabar com o Brasil, que vai quebrar as empresas, que não vai ter condição mais de sobreviver, e a gente sabe que não é isso. Então teve toda essa repercussão inicial da grande imprensa e nós estamos cavando agora um espaço para nós trabalhadores e trabalhadoras também dar a nossa versão sobre a escala, né? Sobre o que a gente pensa e não ficar só na mão do empresariado e da grande imprensa. Mas eles foram pegos de surpresa, tiveram a primeira reação totalmente contrária e agora a gente vê que a coisa meio que arrefeceu e a discussão vai durar um bom tempo lá no Congresso. Isso vai dar tempo de a gente fazer uma discussão muito legal com a sociedade como um todo. Bom, esse debate é importante, certamente essa luta vai seguir aí na conjuntura brasileira. Não está descartado, né, Jairo, a gente retomá-la aqui, inclusive com essa excelente contribuição que a CUT tem nos dado a esse debate. Mas agora a gente vai para o nosso momento da dica cultural. E eu começo fazendo a minha dica cultural. Hoje eu vou de cinema de novo, gente. Tenho visto muito filme esse ano, né? E esse filme eu gostei muito. É O Quarto ao Lado, do Pedro Almodóvar, né? Trata-se de uma escritora best-seller que reconecta com sua mãe após perder o contato com ela por vários anos. No fim da vida de uma delas, a amiga será o suporte que ela precisa para se despedir do mundo. Esse prêmio ganhou, esse filme, né, ganhou o prêmio Leão de Ouro. Então, fica aí a minha dica do Almodóvar, que é sempre muito bom, muito né? bom. Para a gente ver esse filme. Ana, o que você tem de dica para nós hoje? Eu trouxe o livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que inclusive ganhou o prêmio Oceanos em 2020. Ele fala das histórias de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, que vivem na Bahia e se acidentam com uma faca que elas acharam na mala da avó delas. A partir daí, uma é voz da outra para contar tudo o que acontece no livro, relatando experiências de casamento, conflitos de outros personagens, romances, abusos, violência doméstica, entre outros. O livro é importante para a gente entender questões sociais, como a classe econômica da família e a precariedade da região onde elas vivem, afetada inclusive pela seca, e é exemplo de incentivo para a gente lutar pelos nossos direitos, trabalho, alimentação, moradia, e ele ilustra uma visão interessante sobre ancestralidade, espiritualidade e cura. Eu indico bastante o livro, ele prende do início ao fim, o leitor. Bacana! E João, o que você tem pra gente? Bem, eu trouxe o livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que é um filósofo, e é uma reflexão crítica, né, sobre os impactos do neoliberalismo na sociedade contemporânea, onde o autor ali argumenta, né, que vivemos em uma era marcada pela exaustão e pelo esgotamento físico e mental causados por uma cultura de hiperprodutividade e autoexploração, né? Ele também diz sobre a pressão para atingir metas e o culto ao sucesso geram doenças como a depressão, burnout, ansiedade. Tudo a ver com esse debate nosso, né, João? Muito legal isso aí. Interessante esse livro. É. Vou procurar. Pois é isso. Muito legal.
Jairo, e você? O que você trouxe aí Então, rapaz, de dica pra gente? fui ao cinema semana passada, fui ver Você esse também filme vem de maravilhoso. cinema. É. Ah, bacana. Ainda estou aqui, né? A questão do Walter Salles, a questão do Rubens Paiva, né? É um filme muito impactante, sabe? Quem ainda não viu, vai assistir. É um filme que conta a história do Brasil num período muito duro que a gente viveu, na época da ditadura, né? E como era a dinâmica da ditadura na época, né? Pegava as pessoas em casa e sumiam com as pessoas, você não tinha mais contato. Então, conta a história da família do Rubens Paiva, né? Do desaparecimento dele, da família ter demorado anos para conseguir ter o atestado de óbito dele, para vocês terem ideia do que era isso, né? E é um debate que até há pouco tempo atrás algumas pessoas estavam fazendo, né? Da volta da ditadura, da volta do militarismo, né? E às vezes não sabe o que realmente aconteceu naquele período, né? E o filme, ele traz... Ainda tem a questão do Oscar, né? Possivelmente a Fernanda Torres vai estar aí concorrendo e com grande chance que ela tem uma atuação espetacular nesse filme. Então, quem ainda não viu, ele ainda está em cartaz, né? Vai lá, assista, leve a família, leve os amigos. Eu saí muito impactado desse filme, achei um filme muito bom. É importante a dica aí que você trouxe, né? Obrigado. Então, Ana, eu quero te agradecer a presença aqui hoje, né? Foi importante essa sua participação e você nos ajudou muito nesse debate. Muito obrigado. Por nada, eu que agradeço pela oportunidade, agregou muito para mim como estudante de jornalismo e também aprender sobre o sindicato, o movimento dos trabalhadores, que é tão importante no nosso país. Beleza, Ana. João Diniz, muito obrigado. Eu acho também que você teve uma excelente participação. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando, um debate tão importante, né, onde a gente adquire muito conhecimento e faz essa conversa muito importante sobre uma pauta essencial no nosso país. Jairo, sem palavras aqui para te agradecer, sua boa vontade conosco, sua presença aqui, as grandes contribuições que você teve. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Foi um prazer para mim também estar junto com a juventude, né? Nós estivemos juntos já em outros momentos, né? Exato. Mas eu estou à disposição, né? Se precisar, a gente vem para ajudar no debate, que é esse que é o ponto, né? Que mais pessoas conheçam, mais pessoas escutem, concordem ou discordem, para a gente poder... É o que a gente preza na nossa democracia, né? Posso discordar, posso concordar, mas o importante é debater. Isso. E assim terminamos o nosso programa. Lembramos a você que ele também está disponível no YouTube, nas plataformas Spotify e Deezer. Nos acompanhe por lá também. Um grande abraço para você e até a próxima semana.